Pô, mas será que não tem uma corte séria dentro desse país? É impressionante. Será que o nosso judiciário está inteiro corrompido? Não é possível. Então essas pessoas precisam ser afastadas para que elas não sejam confundidas com a instituição, para que a gente não ache que é a instituição que não serve, para que a gente confie minimamente em quem tem o último cargo da cúpula da justiça no país. Na cúpula da justiça desse país. Será que o Toffoli largou a mão da esposa do Moraes de propósito ou sem querer? Porque foi exatamente isso que ele fez. Toffoli redistribuiu casos relacionados ao Master à primeira instância. E a esposa do Alexandre de Moraes? Ela poderá, então, ser investigada pela Justiça de primeiro grau? Sim. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Enfim, STJ age. É isso mesmo. O Superior Tribunal de Justiça determinou por decisão unânime do plenário o afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi de suas funções até a conclusão das apurações sobre denúncias de assédio sexual. A deliberação ocorreu mesmo após o magistrado ter apresentado nesta terça-feira um atestado médico solicitando licença de 90 dias. Além da sindicância interna, há procedimentos em andamento no Conselho Nacional de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Com a medida cautelar já em vigor, Buzzi fica impedido de exercer atividades no tribunal e perde temporariamente o direito de utilizar seu gabinete, veículo oficial e demais prerrogativas do cargo. A comissão responsável pela sindicância marcou para o dia 10 de março a reunião que irá avaliar o mérito das apurações e definir os próximos passos do processo administrativo. Olha, o STJ está em pânico com as denúncias de assédio sexual que começam a chegar contra o ministro Marcos Buzzi. O Estadão acabou de noticiar que, nesse momento, o STJ está a portas fechadas discutindo o caso e vendo se abre ou não uma sindicância, se o ministro deve ou não se afastar. A coisa é séria. Veja, inicialmente, o caso, embora muito sensível, embora uma acusação muito séria, né, ela era um caso, o primeiro caso que chegou contra o ministro, era um caso que não tinha testemunhas. Né? Não dava para periciar, não tinha provas claras, né? Apenas a palavra de uma pessoa contra a do ministro, né? De que teria havido ali carícias corporais não consensuais promovidas pelo ministro dentro do mar. E aí ninguém viu, a coisa ficava nesse lugar de a palavra de um contra de outro. Uma pessoa num lugar de autoridade dessa pode eventualmente ser alvo de denúncias que queiram constranger o ministro. Enfim, ficou nesse lugar. O ponto é que agora a coisa fica pior para o lado dele e para o lado do STJ, porque surge uma nova denúncia de assédio, que é provavelmente de alguém que trabalha ou trabalhou com o ministro. E veja, quando vão surgindo várias denúncias assim, a gente precisa parar e ver qual é o padrão de assediadores. E existe um padrão nos assediadores que é o de não fazerem uma vez só. Todo mundo que já viu em algum lugar, algum tipo de série, já leu a respeito, é desse modo que acontece. Assedia um, aí dá certo para o assediador, entre aspas, claro, aí ele assedia outro, ninguém sabe, vai se sentindo confortável, vocês entendem? O caso, claro, deve ser tratado sob a luz de todas as reservas legais, do direito de defesa, da presunção de inocência. Óbvio que tudo isso precisa ser lidado dessa maneira, mas, de fato, o STJ não pode se dar ao luxo de manter o ministro ativo, o ministro tocando normalmente a vida dele, dentro da corte, dentro do STJ, enquanto as investigações acontecem, enquanto essa sindicância vai ou não para frente. E tem de ir, claro que tem de ir. Enquanto as investigações acontecem, o ministro precisa ser afastado,
porque ele é um representante do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, se tem em um de seus quadros alguém que cometeu abusos, precisa, obviamente, sair da frente, precisa deixar o cargo. Ninguém pode representar o Estado, ninguém pode representar o Poder Judiciário, sendo que potencialmente age da forma como essas denúncias contam que o ministro agiu. Isso é seríssimo, é a desmoralização total do Estado, do Judiciário, do STJ. Já não basta o que a gente vê no STF, já não basta a grana que nós estamos ali, o assédio a dinheiro que parece que está às voltas há muito tempo dentro do STF, agora também assédio sexual dentro do STJ. Pô, mas será que não tem uma corte séria dentro desse país? É impressionante. Será que o nosso judiciário está inteiro corrompido? Não é possível. Então essas pessoas precisam ser afastadas para que elas não sejam confundidas com a instituição, para que a gente não ache que é a instituição que não serve, para que a gente confie minimamente em quem tem o último cargo da cúpula da justiça no país. Na cúpula da justiça desse país, possíveis assediadores e gente roubando, pô, não tem condição. Não tem condições de seguir assim. É importante que isso seja visto imediatamente. Ele seja afastado, seja avaliado o caso, presunção de inocência, devido ao processo legal, mas seja feito tudo o que tem que ser feito e ele fora do cargo até tudo isso ser feito. Vamos aguardar os próximos passos e eu vou trazer aqui no canal a sequência desse caso, tá? Os próximos passos que foram ou não foram dados pelo STJ em relação a isso. E os escândalos no judiciário não param. Quebra de sigilo de Vorcaro pode atingir em cheio a cúpula do STF. Para vocês verem o lamaçal que está o judiciário brasileiro. Bastidores de Brasília indicam que o conteúdo extraído do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tem potencial para provocar fortes abalos no alto escalão da República, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares e integrantes do governo Lula, além de membros da Procuradoria-Geral da República. A avaliação foi apresentada pelo ex-procurador Deltan Dallagnol. Dallagnol, que coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato, afirmou que o volume e a relevância das informações encontradas podem gerar consequências amplas. De acordo com relatos, o ministro do STF, Dias Toffoli, estaria empenhado em manter o controle rigoroso sobre o caso. Ao mesmo tempo, setores da oposição buscam ampliar o alcance das apurações. Nesse contexto, o senador Alessandro Vieira protocolou um pedido de quebra de sigilo da empresa pertencente aos irmãos de Toffoli, que é investigada sob suspeita de funcionar como fachada para lavagem de dinheiro e recebimento de valores oriundos de consultorias ligadas ao Banco Master. Alessandro Vieira também pediu a quebra do sigilo bancário e telemático de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que estaria sendo abandonada pelo ministro Dias Toffoli. O advogado Jeffrey Chiquini explica. Será que o Toffoli largou a mão da esposa do Moraes de propósito ou sem querer? Porque foi exatamente isso que ele fez. Toffoli redistribuiu casos relacionados ao Master à primeira instância. O magistrado havia comunicado publicamente que devolveria os inquéritos ao primeiro grau. Isso significa que o Toffoli disse o seguinte: os casos do Master que tiverem prerrogativa de foro, que tiverem foro privilegiado, ficarão no STF com ele. Agora, os casos do Master que não tiverem prerrogativa de foro, irão para o primeiro grau. Aí surge uma questão de 129 milhões. E a esposa do Alexandre de Moraes? Ela poderá, então, ser investigada pela Justiça de primeiro grau? Sim. Segundo essa decisão do Dias Toffoli, sim. A esposa do Moraes não tem foro privilegiado, ela não tem prerrogativa de foro, ela é só uma advogada, então a Justiça de primeiro grau pode, por exemplo, investigá-la por lavagem de dinheiro. Nesse contrato de 129 milhões com o Banco Master. E isso, inclusive, já aconteceu. Isso é precedente no Brasil. Na Lava Jato, o Zanin foi investigado por suposta lavagem de dinheiro em um contratinho de 68 milhões de reais. Quer dizer,
a metade do valor do contrato da esposa do Moraes. Após determinação do juiz Marcelo Bretas, a Operação Lava Jato deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra escritórios de advocacia. Um deles é o Cristiano Zanin, advogado do Lula. Porque advogados não têm prerrogativa de foro. São investigados e processados em primeiro grau. Então, com essa decisão, Zanin largou, na prática, as mãos da esposa do Moraes. Entregou a esposa do Moraes ao primeiro grau. Ó, se quiserem investigá-la por lavagem de dinheiro, pode investigá-la, porque ela não tem prerrogativa de foro e aqui no STF, só quem tem foro privilegiado ficará comigo. Mas tem uma questão importante aqui. Caso eventualmente ela seja, então, investigada por suposta lavagem de dinheiro nesse contrato de 129 milhões. E isso não é impossível de acontecer, até porque é o maior contrato de honorários da história do país. Inclusive, segundo a imprensa, por serviços que sequer foram prestados. Caso isso aconteça, vir a ser investigada, tem um pequeno detalhe. Se durante a investigação surgir qualquer indício de envolvimento, por exemplo, do seu marido, Alexandre de Moraes, aí esse caso volta para o STF. Então tem duas coisas aqui. Ou Dias Toffoli largou a mão da esposa do Moraes, o que é difícil de acreditar, ou então eles já estão preparando o terreno para futura nulidade. Eu explico. Imagine só, o primeiro grau começa a investigar a esposa do Moraes e, eventualmente, surgem indícios de que Moraes é seu sócio no escritório, ela herdou o escritório do marido, surgem indícios de envolvimento do Moraes. Mas a Justiça de primeiro grau segura esse caso e continua a investigação, não manda para o STF. Eventualmente, lá na frente, isso gera uma nulidade. Então, o que o primeiro grau tem que cuidar aqui? Tem que cuidar para não investigar Alexandre de Moraes, porque se isso acontecer, o caso tem que ir para o STF. E se não for, é nulidade absoluta, lá na frente, anulam tudo vira em pizza. Então, eventualmente, investigar esse contrato da esposa do Moraes, se limitando a ela, por exemplo, na lavagem de dinheiro, o primeiro grau pode investigar. Agora, eventualmente, avançando a investigação por uma corrupção, um envolvimento da justiça, do seu marido, aí o caso tem que ser enviado ao STF por indícios de envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro. Então, na prática a esposa do Moraes pode ser investigada no primeiro grau por lavagem de dinheiro. Agora, se a investigação chega no Alexandre de Moraes de qualquer forma, o caso sai do primeiro grau e volta para o STF. Fato é que agora há liberdade para a Justiça de primeiro grau investigá-la, como já aconteceu com o Zanin. De fato, ela não tem prerrogativa de foro e ela pode ser investigada em primeiro grau, desde que a investigação não chegue em ministros do STF. E tem outro ponto da decisão do Dias Toffoli aqui que também merece análise. Dias Toffoli disse o seguinte: só eu posso me investigar, só eu posso investigar o Alexandre de Moraes, só eu posso investigar ministros. Foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte: o caso Master continuará comigo em relação a pessoas com prerrogativa de foro. Ou seja, havendo indícios do meu envolvimento com o caso Master, só eu posso me investigar. Havendo indícios de envolvimento do Alexandre de Moraes, só eu, Dias Toffoli, posso investigar o Alexandre de Moraes. Então o Dias Toffoli segurou com ele o caso Master e, de certa forma, está se auto-blindando, blindando Moraes e blindando a corte. Então Dias Toffoli disse: ninguém vai me investigar, só eu mesmo poderia me investigar. Ele não vai se auto-investigar nem investigar o Moraes. Isso é óbvio, né? Então o que sobrou dessa decisão do Dias Toffoli é o fato de que a esposa do Moraes, eventualmente, pode ser investigada em primeiro grau por juízes de carreira, por delegados de verdade, sobre esse contratinho de 129 milhões. É uma decisão que vai dar pano para manga, é um grande tabuleiro do xadrez aqui.